né? Daquele grande e glorioso dia para alguns e aquele grande e terrível dia para outros, né? Então, a gente precisa, o Senhor falou no livro de Apocalipse, que aquele que está limpo que se limpe mais, né? E aquele que está sujo que se suje mais, né? Porque muito breve nós vamos ter uma surpresa. Eu creio piamente, de acordo com as revelações da Bíblia, né? Que nós estamos vivendo os dias profetizados lá por João, os dias profetizados por Daniel, profetizado por Paulo no livro de Tessalonicenses, né? Que o tempo do fim mostraria para nós alguns indícios, como a apostasia, o amor de quase todos esfriando, a iniquidade multiplicando, né? Muitos sendo provados, embranquecidos, né? Como Daniel falou. E o próprio João, né? Quando o Senhor falou para ele, o Senhor deu essa revelação do Apocalipse para ele, o Senhor disse assim para João, Apocalipse 22:10, o Senhor disse assim: ó João, agora não seles mais a profecia desse livro, porque o tempo está próximo, né? Você vê, se naquela época, aproximadamente 2000 anos atrás, o Senhor falou que o tempo estava próximo, você imagina nos nossos dias, né? Então ele falou que não era para selar, né, as profecias, tinha que abrir, né? E o Apocalipse começa falando: bem-aventurados os que ouvem e os que leem e os que guardam as profecias contidas nesse livro, né? Então, graças ao Senhor, nós somos os que ouvimos, os que lemos e os que tentamos, pelo menos, guardar, né? Guardar fala praticar, né? Praticar. Mas eu queria, assim, irmãos, não entrar dentro desse assunto hoje, Apocalipse, que nós estamos tendo uma comunhão lá no irmão André, em relação a alguma coisa ao tempo do fim, né? Então a gente está deixando um pouco mais para lá. Mas eu queria, se hoje, compartilhar com os irmãos, mas antes de nós compartilhar essa questão sobre a situação em que nós vivemos como podemos dizer assim, como igreja, né? Nós temos visto que essa palavra tem sido deteriorada no decorrer do tempo, no decorrer da história. A palavra igreja ficou uma coisa muito banalizada, muito banal, uma coisa, né, que até é uma grande ofensa para Deus, né? E então a Bíblia nos dá muitos exemplos. Se nós irmos principalmente para as epístolas de Paulo, quando você vê Coríntios, você vê Gálatas, os Tessalonicenses, Colossenses, todas essas, né, Filipenses, Efésios, embora essas pessoas tenham recebido na época uma grande revelação de Deus por meio dessas cartas, mas a igreja estava se deteriorando, porque as pessoas, nós temos a tendência de deixar o Senhor de lado e nos apegar à tradição, nos apegar a costume, a doutrinas de homens, a lei, e deixamos o item essencial, principal, que é Cristo, né? Isso já aconteceu lá no passado e hoje, muito mais no nosso dia que nós estamos vivendo, né? Então eu queria hoje compartilhar um pouquinho com os irmãos a respeito dessa situação, e nós vamos ver alguns versículos dentro das epístolas de Paulo, como Coríntios, como Gálatas, né? Mas a gente tem noção no livro de Atos, por que começou a acontecer essas coisas, né? Depois nós vamos ler ali Atos 15 e tal, né? E para que, assim como aconteceu lá, naquele tempo, essa questão negativa, e hoje tem acontecido com assim, uma maneira muito intensificada entre o povo de Deus, então que a gente vai ler na palavra de Deus, ver a condição negativa deles, para que nos sirva de alerta, para que a gente não esteja no mesmo erro, na mesma condição deles, né? Então que o Senhor tenha misericórdia e a gente possa ser realmente iluminado por meio da sua palavra, para sair dessa condição e andar como o Senhor tem falado no livro de Efésios, em novidade de vida, né? Em liberdade, né? Gálatas fala que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, né? Então nós fomos libertos do jugo, da escravidão, do pecado, da morte, do mundo. Nós não precisamos mais viver carregado de ordenanças. Hoje nós estamos na liberdade que é Cristo. Se nós estamos em Cristo, nós vamos viver uma vida reta e justa diante de Deus, que vai satisfazer todas as justas exigências de Deus, né? Então nós vamos fazer um minutinho de oração, irmãos, e daí nós vamos ler alguns versículos. Se vocês depois já quiserem abrir a Bíblia de vocês em Atos 15, que o ponto crucial, na época que as igrejas meio que se deterioraram, no início ela né, ela estava com essa situação difícil devido à falta de visão de alguns que se converteram, né,
a Cristo que era do judaísmo, né? Amém? Então vamos fazer um minutinho de oração e depois nós entramos na palavra. Mas pode abrir se quiser, Atos 15. E aí nós vamos ler alguns versículos ali. Amém? Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Senhor, nosso coração é de eterna gratidão a Ti, pela Tua tão grande e infinita misericórdia. Obrigado por todas as coisas, Senhor, que ricamente e amorosamente o Senhor tem nos proporcionado. Senhor, obrigado até mesmo pelas coisas que às vezes não conseguimos entender no momento. Mas a Tua palavra é muito clara, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, daqueles que foram chamados segundo o Teu propósito. Senhor, amamos o Senhor e cremos que fomos chamados segundo o Teu propósito, porque sequer não estaríamos aqui. Senhor Jesus, abençoa essa reunião, essa comunhão, seja o centro. Leva todos nós aqui nesta noite, temos liberdade no Espírito, abrir o nosso Espírito para que o Senhor possa falar. A palavra nos diz que quem tem ouvido ouça que o Espírito venha dizer à igreja. Então estamos aqui reunidos como igreja, como parte do Teu corpo, para sermos um pouco mais edificados, restaurados, Senhor, ao caminho da justiça. Senhor Jesus, muito obrigado por tudo e todas as coisas. Perdoa nossos pecados, nossas falhas, nossas fraquezas, por todos os nossos erros. E também pedimos perdão até mesmo pelos nossos acertos que temos feito, mas fora da Tua presença. Senhor, tudo que procede de nós para Ti não tem valor. Tomamos o Senhor como nossa justiça, nossa vida, nosso tudo. O Senhor é a razão da nossa existência, porque sem Ti, Senhor, nada podemos fazer. Amamos o Senhor, amamos Tua igreja, amamos Tua segunda vinda e declaramos que Tu és o Senhor, que Tu és o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Irmãos, quer ver se os irmãos quiserem abrir, acho que já abriram, né? Atos 15. Senhor Jesus. Aqui, há uma narrativa aqui, Atos 15, louvado seja o Senhor. Atos 15. Atos 15, o versículo 1 ao 5, por enquanto, e depois nós vamos vendo alguns outros versículos que o Senhor vai dando, né? Amém? Jesus é o Senhor. Fala assim, ó. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos. Aqui já está uma coisa tremendamente fora da realidade, né? Claro que escrito e registrado por Deus, né? Deus levou realmente esses homens a falar, não só as coisas positivas quanto as coisas negativas, mas jamais nós vamos ser salvos se não nos circuncidar, né? Porque aqui o que imperava na época era a lei de Moisés, muito forte, muito prevalecente, principalmente na Judéia, toda aquela região da Palestina, Jerusalém, todas aquelas regiões lá, o que predominou por muitos e muitos anos era o judaísmo. Então alguns do judaísmo se converteram na época ao Senhor, se converteram a Cristo, mas quiseram levar sua bagagem, quiseram levar a sua chamada religião para introduzir numa outra religião, digamos assim, achando que era saindo de uma, entrando noutra, mas trazendo alguns itens dessa velha religião para dentro de uma nova religião. E não é nada disso. Nada disso. Isso aqui causou um grande problema, não só na época, como até os nossos dias atuais. Porque boa parte do povo de Deus ainda vive de acordo com a lei mosaica. Não sei se nós mesmos, se nós não prestar atenção, nós não vigiarmos, facilmente nós estabelecemos regras, regulamentos e leis para nós vivermos. E quando nós estabelecemos regras, leis para nós vivermos, Gálatas, depois nós vamos ver, nós se desligamos de Cristo e caímos da graça. Isso é sério, né? Então aqui alguns indivíduos, né, que desceram da Judéia ensinavam os irmãos, né, que se não circuncidar como costume da lei de Moisés, não poderia ser salvo, né? Ó. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, com aqueles que desceram da Judéia, entendeu? Resolveram que esses dois
resolveram que esses dois, outros entre eles, subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Enviando, pois, até certo ponto, acompanhado pela igreja, atravessaram a província da Fenícia e Samaria, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. E tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos, pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los, como determina-lhe, e que observe a lei de Moisés. Né? Irmãos, às vezes eu cansei de ler essa passagem aqui e passar batido, né? Depois, se você ler todo o capítulo aqui, você vai ver que na igreja em Jerusalém houve uma reunião dos responsáveis na época, e Tiago tomou a palavra e deu um parecer e acrescentou alguns itens da lei, na nova aliança. E isso causou um problema na época, e como tem causado um problema até os dias atuais, porque ficou registrado, mas não viu. Muitas vezes nós não conseguimos ver que isso não tinha o aval de Deus, não era um mandamento de Deus. O Senhor Jesus veio, até o Senhor Jesus vier, tinha a lei era um aio, a lei era um aprisco, a lei era para guardar, entendeu? As pessoas que lá na época viviam. Mas quando o Senhor veio, acabou a lei. Eu não preciso mais da lei, eu não preciso mais de itens da lei, eu não preciso mais circuncidar, eu não preciso observar a lei, eu não preciso guardar sábado, eu não preciso fazer isso, aquilo. Eu só preciso de uma coisa: me converter ao Senhor, abrir meu coração e tomar Cristo como Senhor e Salvador, nascer de novo. E aqui na época, alguns dos fariseus, das seitas lá dos fariseus, se converteram ao Senhor. Mas como isso estava encalacrado no viver deles, eles trouxeram isso para o meio da igreja. Não viram que a lei e os profetas, elas duraram até João Batista. Desde então era anunciado ao homem que entrasse no reino. E o reino se toma pelo esforço, quem se esforça entra nele. Então, a lei, Romanos 10, versículo 4, fala assim, que o fim da lei, por favor, irmãos, 10, 4, se os irmãos quiserem ler, 10, 4, só para nós vermos aqui, quer ver, aqui, fala assim, porque o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei, fim, quando fala fim é porque, Romanos 10, 4, porque o fim da lei é Cristo, quer dizer, o Senhor Jesus veio, a lei de Moisés não tem mais valor, acabou. Agora a lei não é mais em forma de ordenança. Efésios capítulo 2, quer ver, irmãos, vamos entrar aqui, Efésios capítulo 2, versículo 15, se os irmãos quiserem ler ali, 2,15, olha aqui, Efésios 2,15, fala assim: aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança. Quer dizer, Jesus aboliu. O que é abolir? Acabou. É fim, não existe mais. Então Jesus na sua carne. Como na carne? Primeiramente, Jesus aboliu a lei na carne porque Jesus foi o único que cumpriu toda a lei. Por exemplo, lá no livro de Mateus, fala assim, no Evangelho de Mateus, assim, o Senhor falou assim: eu não vim para destruir a lei, mas para cumprir a lei. Jesus nasceu sob o regime da lei, cumpriu toda a lei. Tanto que Jesus, ao 8º dia, ele foi apresentado no templo como ordenava a lei de Moisés. No 8º dia. E foi circuncidado, como aqui os fariseus queriam, os fariseus convertidos queriam que circuncidasse. Era um corte que fazia nos órgãos genitais da criança, né? Então Jesus foi apresentado, e ainda como ordenava a lei de Moisés, com o sacrifício de 2 pombas e 2 rolas. Isso ordenava a lei de Moisés, isso na lei de Moisés existia. Como Jesus nasceu sob o domínio da lei, ele cumpriu a lei em todos os seus requisitos. Os irmãos conseguem entender. Entendeu? Por exemplo, hoje existe ainda essa questão de
Ó, vou apresentar meu filho. Entendeu? Então, para fazer correto, tinha que pegar, primeiramente, circuncidar. Segundo lugar, se vai fazer isso, pega uma pomba, uma rola, sacrifica, tira o sangue, asperge sobre o altar. Se é para fazer a lei, então tem que fazer, né? Agora, ninguém é justificado pela lei, nós vamos ver isso em Gálatas. Pela lei, a Romanos fala que vem, o Senhor expôs nós pela lei que Ele deu. O homem incapaz de cumprir a lei de Deus, o único que cumpriu foi Jesus. Então o Senhor não deu a lei para que nós, o povo do Novo Testamento, vivesse respaldado e baseado nela. Então a lei de ordenanças externas não existe mais para nós. Mas então nós somos um povo sem lei? Não, agora existe a lei do Espírito que dá vida em Jesus Cristo. Romanos 8, quer ver? Romanos 8, irmãos. Por favor, Romanos 8, versículo 1, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Romanos 8. Então hoje não é mais uma lei externa. Não é mais a circuncidar, fazer assim, fazer assado, não pode comer isso, não pode comer aquilo, guardar dia e tal, né? Todas essas coisas. Que eram os rituais que a lei mosaica, né, mandava. Mas o que acontece? Nós não precisamos mais de coisas externas. Nós precisamos de algo no nosso interior. Agora mudou. Nós somos o povo da nova aliança. De Cristo para cá mudou. Lembra que João capítulo 4, houve um grande questionamento com aquela mulher samaritana, a questão da adoração ao Senhor. A mulher samaritana, a primeira coisa que ela questionou, como hoje se vê muito, é onde é que se adora? Onde é que se serve? Não existe essa pergunta hoje entre o povo de Deus, existe, né? Qual é o lugar de adoração? Qual é a tua igreja, entre aspas, né? E o Senhor, a mulher samaritana, ela fez a mesma pergunta para o Senhor, né? Nós, os samaritanos, adoramos nesse monte, mas vocês, os judeus, dizem que o lugar de adorar é em Jerusalém, porque na antiga aliança existia o templo, lugar de adoração, né, a Deus, porque Deus mandou estabelecer aquele templo, com tudo, né, foi construído tudo de acordo com o que Deus estabeleceu, mas não era para Deus, não morava lá. Aquilo ali era apenas para manter o testemunho da unidade do povo judeu, porque os judeus estavam tudo dispersos. Então, como Deus estabeleceu 3 festas anuais, as pessoas tinham que se deslocar de onde elas estavam, e nessas 3 festas anuais que tinha, e lá em Jerusalém, ali eles davam testemunho da unidade do povo de Deus. Então o templo era só para isso, entendeu? Então o que acontece? Romanos 8, e o versículo 1 e o 2, né? Já que nós não precisamos mais de leis externas, então, e a mulher samaritana questionou o lugar de adorar, e Jesus já foi o ponto para ela. Jesus já foi assim, ó. Você crê que a hora vem, já chegou, que nem nesse monte adorará o Pai, nem em Jerusalém, porque Deus é Espírito e procura os verdadeiros adoradores que adoram Ele em Espírito e verdade. Então onde que se adora a Deus? Não é no espaço físico. O espaço físico ele é necessário para o aconchego, mas não passa de um espaço físico e acabou. Acabou. Aquele espaço físico pode se tornar qualquer coisa ao sairmos dali, entendeu? Então o que o senhor estava questionando, ó, não é o lugar. Deus é Espírito e procura os seus verdadeiros adoradores que adorem o Espírito e verdade, né? Então o senhor estava fazendo uma transição de deixar de adorar nesse aspecto, agora passar a adorar no interior, no Espírito, né? Então quando o senhor fala aqui em Romanos 8, ó, fala assim, agora pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado da morte. Porque, ó, presta bem atenção, a lei do Espírito que dá vida. Então, no Espírito existe uma lei que te dá vida. Porque o que nós precisamos? Não é de regulamento externo. Nós precisamos de vida, porque nós estamos mortos no nosso delito de pecado. E a lei externa não vai levar nós a lugar nenhum, jamais vai nos edificar, jamais vai nos tornar justo diante de Deus. Entendeu? Então, a lei do Espírito que dá vida em Jesus Cristo. Pensa, olha bem aqui, é em Jesus Cristo. Te livra, te liberta da lei, do pecado e da morte. Então, como nós precisamos ser libertos da lei, do pecado e da morte, somente pela lei do Espírito que dá vida em Jesus Cristo. Não é por regulamentos externos. Jamais Deus vai ter êxito se nós servirmos eles
de acordo com lei, de acordo com ordenanças, de acordo com faça assim ou faça assado. Vocês irmãos conseguem entender? Isso era a antiga aliança. Nós não somos o povo da antiga aliança. Nós temos que ver nós. Nova aliança. Israel é outro detalhe. Deixa eles com Deus. Entendeu? É entre eles e Deus. Mas nós no Novo Testamento, né, somos o povo da lei interior, da lei da vida. Como nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecado, o que uma pessoa morta precisa? Ela precisaria, como esses dias eu até frisei aqui, precisaria de um montão de mandamento, de ordenanças? Não vai adiantar nada, está morto. Então ela precisaria receber vida. E foi o que aconteceu quando nós cremos em Jesus Cristo. Genuinamente de coração, abrimos o nosso coração e assim recebemos Ele como Salvador e Senhor. Isso aconteceu instantaneamente. O Espírito veio habitar em nós. Agora nesse Espírito existe uma lei que dá vida e combate a lei do pecado da morte. Porque a lei do pecado da morte, jamais nós temos possibilidade e condições de vencê-la por esforço humano. Uma lei se combate com outra lei. Por exemplo, nós temos as leis de trânsito. Para anular aquela lei de trânsito tem que vir uma outra lei que anule aquela lei. Né? No mesmo princípio. É no mesmo princípio, irmãos. Para nós vencermos. Porque o pecado e a morte ela é uma lei. Eu não preciso me esforçar. É uma lei, existe, está em nós. E o Senhor quer nos libertar disso. E foi isso que o Senhor fez. É isso que o Senhor nos deu. No Espírito nós temos essa condição de estar libertos da lei do Espírito, do pecado da morte. Né? Graças ao Senhor, porque nós somos o povo da nova aliança. Então o que acontece? As igrejas na época lá porque todo o problema maior que aconteceu na época e até os dias atuais, o foco dos problemas foi Jerusalém. Até os nossos dias, o foco foi Jerusalém, irmão. Porque lá estava a nata do judaísmo. Lá onde muitos da seita dos fariseus se converteram ao Senhor e trouxeram as suas práticas e introduziram na época na igreja dos gentios. Foi o que aconteceu na igreja em Gálatas. Quando Paulo escreve o livro de Gálatas, irmãos, quer ver? Só para os irmãos verem uma coisa, Paulo já tem que dar uma referência dele no capítulo 1. Porque as pessoas não estavam recebendo o testemunho de Paulo como um apóstolo, porque Paulo não foi o que foi gerado em Jerusalém. Paulo digo, gerado no tempo que Jesus andou com Pedro, com João, entendeu? Paulo não foi apóstolo daquela época, né? Então o que acontece? Ele veio depois de muitos anos para frente, aproximadamente quase 30 anos depois da ressurreição e ascensão do Senhor, onde ele teve aquele encontro genuíno com o Senhor, se converteu, e aí o Senhor levantou ele como apóstolo. Mas como as igrejas da Galácia, da região dos gentios, né, tinham recebido muita influência da igreja de Jerusalém, Paulo não tinha muita voz ativa nas igrejas gentias. Então ele já tinha que quando ele escreve, ele já tem que começar a dizer, eu sou um apóstolo da parte de Deus. Amém. Eu já tenho que estar batendo cartão, porque senão os caras não vão aceitar a palavra dele, né? Então no capítulo 1 ele fala assim, ó, irmão, quer ver, ó? Gálatas 1, ó. Ele diz assim, Paulo, apóstolo, não da parte de homens. Não da parte de homens. Ele não foi enviado pela igreja de Jerusalém. Porque a igreja de Jerusalém na época tornou-se o centro, entendeu, da evangelização. Mas um evangelho não puro. Um evangelho misturado com o judaísmo. Então ele fala assim, Paulo apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homens algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E a todos os meus irmãos e companheiros, as igrejas da Galácia. As igrejas da Galácia. Porque a Galácia era uma província, um estado, como hoje nós temos um estado, né? Era uma província. Então lá havia cidade de Listra, Derbe, Cônio, várias cidades, né? Então eles, ó, e essas igrejas na época estavam sendo contaminadas com o judaísmo que estava sendo introduzido pelos cristãos que vieram de Jerusalém. Senhor Jesus. Quer ver, irmão? Só voltando um pouquinho. Quer ver? Leia Atos 8. Atos 8, os irmãos vão ver uma coisa aqui, ó. Atos 8. Claro que por um lado o Senhor precisava expandir o evangelho, expandir o nome do Senhor. Tinha que ser, né? Atos 8, 1. Olha aqui, ó. Louvado seja o Senhor. Atos 8, 1 e o 2 fala assim, ó.
E o 3. Naquele dia se levantou grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. E alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, e encerrava no cárcere. Então aqui houve uma grande perseguição da igreja em Jerusalém. E aí, exceto os apóstolos, apenas os apóstolos não foram dispersos, o resto foram todos dispersos. E ao serem dispersos, como eles serviam na igreja de Jerusalém, havia muita influência do judaísmo. Esse dispersar desses irmãos foram anunciando Cristo e misturando um pouco do judaísmo junto. Vocês irmãos conseguem entender? Por um lado, Deus precisava que isso acontecesse, porque senão ia ficar o grupinho ali, e o Senhor já tinha dado o mandamento. Começai por Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Já havia um mandamento do Senhor, que você tinha que expandir. Mas como eles começaram a reunir, achavam que agora está tudo bem aqui, vamos ficar só nós aqui. Então Deus permitiu a grande perseguição, e nessa perseguição alguns foram até mortos, entendeu? E na época que sequer Paulo, que se chamava Saulo, ele não tinha ainda se convertido, que lá em Gálatas aqui nós vimos que ele já era um apóstolo. Lá ainda ele aspirava a ameaça sobre o povo de Deus, perseguia, prendia. Ele era terrível, né, o que ele fazia. Só que nem o irmão André esse dia até falando para mim, mas você viu uma coisa, irmão? Quanto que ele era fiel ao que ele fazia. Ele era fiel ao que fazia, porque ele achando que perseguia os que na época pertenciam ao Senhor, que eram a igreja de Cristo, ele achava que ele estava tributando um serviço a Deus, achava que estava agradando a Deus, e nada disso. Ao contrário, ele estava lutando contra Deus. Ele estava lutando contra Deus. Graças a Deus nós sabemos e conhecemos bem a história de Paulo, o que ele se tornou, né? Mas então ali foram dispersos, exceto os apóstolos. Os apóstolos não foram. Os apóstolos continuaram lá na igrejinha deles, no grupinho deles, na pacotinha deles, e não avançaram, irmão. Não avançaram. Se o mandamento de Deus é para sair e pregar, começa por aqui, mas vai adiante. Vai. Eles não foram. Aí Deus se vê obrigado, um homem perseguidor da igreja, o Senhor levantou aquele que era o perseguidor da igreja, chamado-se Saulo, e depois mudou o nome para Paulo. Né? Então nós sabemos, Atos 9, da conversão dele, do encontro que ele teve com o Senhor, né, a caminho de Damasco, quando ele receber a carta, né, do sacerdote para chegar na região de Damasco e lá prender os cristãos na época que estavam, né, e trazer alguns para Jerusalém. Mas o Senhor pegou ele na estrada. O Senhor apareceu a ele, e graças ao Senhor, né, de perseguidor se tornou perseguido, né, inverteu os papéis, né, e se tornou o maior apóstolo da história da igreja, tanto que o que mais escreveu a palavra foi Paulo, né, 15 livros, né, 14 livros, né, 14 livros, né, graças ao Senhor. Então, aqui em Gálatas, quando ele se viu obrigado a escrever as igrejas, olha aqui, plural, não é no singular, mas então existem muitas igrejas, a igreja não é uma. Não, Deus, sabe como é que Deus vê sua igreja? Assim, ó, por exemplo, você encontra na Bíblia a palavra igreja no singular e igrejas no plural. O que é igreja no singular? Igreja no singular está relacionada ao seu aspecto universal. A igreja de Deus, ela é uma só, em toda a terra, em todos os tempos. Todo o povo de Deus, desde os primeiros até os últimos, fazem parte da igreja do Senhor, que ele falou em Mateus 16. Eu vou edificar a minha igreja, mostrando que Deus só tem uma igreja, né? E quando você encontra na palavra de Deus igrejas no plural, aí denota cada cidade existe uma igreja. Por exemplo, vamos pegar nós que moramos aqui, a igreja em Lages, ela é constituída de todo aquele que professa a fé em Cristo Jesus. Essa é a igreja de Deus que está em Lages. Como a igreja de Deus está em Lages, automaticamente nós não podemos ser a igreja em Correia Pinto, ou Tacílio Costa, ou qualquer outra cidade vizinha, né? Por quê? Nós não moramos lá. Então lá os cristãos lá fazem parte da igreja naquela localidade. Não sei se os irmãos conseguem entender. Quem dividiu e confundiu e ponhou vários títulos e nome foi o homem. Mas aos olhos de Deus não é assim. Aos olhos de Deus existe a igreja no aspecto
singular, e as igrejas no aspecto plural, mostrando que em cada cidade, no mundo todo, aonde existe aquele que professa a fé em Cristo Jesus, aos olhos de Deus, ele é a igreja naquela localidade. Como nós somos hoje a igreja em Lages. É simples de nós entender. É muito simples. Então, qual é o limite? O limite da igreja. O limite da igreja é a cidade. A igreja em Lages, ela vai até os limites onde a cidade de Lages é. Se eu passei ao limite de Lages e cheguei a outra cidade circunvizinha, automaticamente, nesse momento, eu já estou fazendo parte e estou na igreja que está, por exemplo, vamos pegar o Tacílio Costa aqui, cidade de perto. Automaticamente eu estou fazendo parte da igreja do Tacílio Costa. É assim que Deus vê. Agora nós não, nós vimos assim, ó, na nossa visão míope das coisas de Deus, a igreja ali, aqui, acolá, a igreja do fulano, ciclano, do Bertano. Isso não existe, nunca existiu. Isso o homem introduziu essas coisas e criou essa confusão que nós vimos hoje entre o povo de Deus. Então, graças ao Senhor, que a palavra é muito clara a esse respeito, né? Então, hoje nós estamos aqui reunidos como a igreja de Deus que está em Lages. A igreja de Deus não tem placa, é a Não, dele. não. A essência da igreja, quando você vê Tessalonicenses, quer ver, irmão? Tessalonicenses 1, quer ver? Só para os irmãos dizer uma coisa aqui, ó. Quer ver? É aquela pergunta, né? Que igreja que você é? Mesmo da tua. Da mesma tua. Ó, a Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Fala assim, ó. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, ó. A igreja dos Tessalonicenses. Em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Então, a igreja de Deus dos Tessalonicenses. A igreja de Tessalônica. Tessalônica era uma cidade. Era uma cidade da província da Galácia. Não sei se os irmãos conseguem entender. Então, a igreja dos Tessalonicenses. Ele fala assim, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, que é a essência da igreja. A igreja é em Deus Pai e a essência da igreja é Cristo. Né, irmãos? Graças ao Senhor. A natureza da igreja, podemos dizer assim. A essência da igreja é Cristo. Se você tirou Jesus, você tem pode ter uma bela religião, mas não passa disso. E uma bela religião, eu vou lá para o budismo. Vou ficar lá, meditando. Poxa, irmão, nós precisamos dessa essência de Cristo. Graças ao Senhor que nós cremos, né? Então nós temos o Senhor. A essência nossa é Cristo. Né? Então a essência do corpo de Cristo, que é a igreja, né, é o próprio Cristo. Ele se tornou nossa vida, Ele é a nossa vida. E nós habita o Espírito que dá vida. O Espírito vivificante, né, o Espírito que vence a lei do pecado e da morte. Irmão, se nós olharmos do ponto de vista de Deus, nós somos mais do que vencedores. Não é qualquer coisa que o Senhor fez por nós. O Senhor primeiro morreu pelos nossos pecados, né? Romanos 4, 25. O que está escrito lá? Romanos 4, 25. Quer ver, irmãos? 4, 25. Quer ver? Pode ler. Ó. Nós já chegamos ali em Gálatas de volta, irmãos. Ó, Senhor Jesus. Gálatas 25, ó. O Senhor Jesus, ele fala assim, o qual foi entregue por nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então o Senhor foi entregue por causa das nossas transgressões. O Senhor foi à cruz, ele foi entregue à morte por causa dos nossos pecados. O débito era nosso, não era dele. O devedor éramos nós, não era ele, mas ele foi e pagou por nós. Então ele foi entregue pelos nossos pecados, né, pelas nossas transgressões, e ressuscitou para a nossa justificação. A ressurreição do Senhor nos introduziu em Deus. Na ressurreição do Senhor nós fomos justificados, nos tornamos justos e aceitos por Deus. Agora, quando Deus nos olha, Ele vê Cristo em nós. Efésios capítulo 5 fala, grande é esse mistério, mas me refiro a Cristo e a igreja. Jamais existe a igreja sem essa união orgânica entre nós e o Senhor.
Lembra que quando Saulo, Atos 9, a caminho de Damasco, quando o Senhor apareceu para ele naquele resplendor, o Senhor não disse: Saulo, Saulo, porque você persegue a minha igreja, ou porque você persegue o meu povo, ou porque você persegue os meus irmãos. O Senhor Jesus não falou isso. O Senhor Jesus disse assim: Saulo, Saulo, porque tu me persegues. Ao perseguir um daqueles que na época lá estavam, era perseguir o próprio Senhor, porque existe essa união orgânica entre nós e Cristo. Nós somos uma só pessoa. E isso é igreja, irmãos. Isso é igreja, não é a tua igreja, a minha igreja. Que igreja de fulano e ciclano? Atos 20, 28 fala assim: a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então a igreja é de Deus, gerada por Deus e pertence a Deus. E ela não está no bolso de nenhum ser humano. A igreja é algo glorioso, divino, celestial, espiritual, irmão. Não é essa balela que a gente vê por aí, a igreja ali, a igreja aqui, a igreja colar. O espaço, novamente a gente volta a frisar, é necessário? É. Mas jamais, irmão, o espaço aos olhos de Deus é alguma coisa. Jamais. E isso é uma ofensa a Deus. Acharmos que o espaço é santo, que o espaço Deus lá habita, que o espaço lá Deus está sentado, talvez esperando nós, né? Salomão, quando edificou o templo, qual foi a oração de Salomão? Quando ele edificou o templo, ele terminou de edificar o templo, ele disse assim, ó: se nem os céus dos céus, Senhor, puderam conter-te, quanto mais esse templo que eu edifiquei para ti. Se nem os céus dos céus puderam conter Deus, eu acho que uma casa feita pela mão do imperfeito vai morar aquele que é o perfeito. Jamais, isso não existe, né? Graças ao Senhor, né? Mas voltando lá em Gálatas, irmãos, amém? Voltando lá em Gálatas. Aí Paulo, por que Paulo teve que... Qual é o ponto crucial do livro de Gálatas? Os cristãos da Galácia, das igrejas da Galácia, passam a receber o Jesus, começaram uma vida no Espírito e de repente chega os dispersos de Jerusalém e não, vem cá, você precisa observar a lei. Talvez acrescentaram muitos itens, né? A Bíblia não revela para nós, porque a lei tem vários itens, né? Nessa questão de ordenanças. Mas o ponto principal eles queriam sempre circuncidar, tinha que circuncidar, recebeu, tem que circuncidar, né? Então quando Paulo escreveu os Gálatas foi para